Olá pessoal, vamos dar início à nossa terceira e última aula com o tema O Caráter do Homem de Deus, que espero que esteja sendo uma bênção para a sua vida como está sendo para a minha. Nós estamos analisando algumas palavras do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, que Paulo tinha deixado em Éfeso para dirigir a igreja que Paulo havia iniciado ali, e nessa época Paulo se encontrava preso, né? E é claro que Paulo preso, ele tinha uma preocupação com o seu discípulo, que era um jovem, estava dirigindo uma igreja, uma grande congregação, né? E ele tinha preocupação com a igreja, com a saúde da igreja. Então o que Paulo faz? Ele ali na sua prisão, ele mostra, bom, para começar, ele mostra um traço extraordinário do caráter do próprio Paulo, né? Ele podia estar preocupado com tanta coisa, ele podia estar falando assim: eu estou de cabeça cheia, aqui estou preso, vou ser julgado, né? Eu vou ficar preocupado com mais alguma coisa. Ele podia estar pensando assim, mas não. Ele não estava preocupado com a sua prisão, ele não estava preocupado se ele ia permanecer preso, ser executado ou ia ser livre. Ele estava preocupado com a saúde da igreja e com o discipulado de Timóteo, né? Isso aí é algo extraordinário, né? As duas cartas de Paulo a Timóteo mostram o perfil desse homem de Deus, que não é à toa que escreveu aí quase a metade do Novo Testamento. Bom, na última aula nós falamos sobre uma marca de caráter do homem de Deus, que era ser um mestre fiel, ou seja, alguém que tem algo para passar, alguém que tem bagagem para passar. E é lógico que só vai ter algo para passar a pessoa que receber algo. E para receber ele tem que ser marcado pela humildade, né? Pelo desejo de se sentar aos pés de alguém, e esse alguém é dirigido pelo Espírito Santo, passar para ele o que recebeu do Senhor. Ele tem que ter humildade, tem que ter fome e sede da palavra de Deus, né? Se encher da palavra, porque daquilo que o coração tiver cheio que a boca vai falar. Então aí ele terá bagagem. Quem se alimenta da palavra de Deus terá bagagem para passar. Hoje nós vamos falar de outro aspecto, né? Como você já viu no título da nossa lição, o bom soldado. Vamos ver aqui. O texto para memorizar de hoje diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Então já aqui nós vamos ver que tem aí umas características que marcam o caráter do homem de Deus, não somente como um soldado, como bom soldado, né? Porque é óbvio que naquela época, como hoje também, existiam soldados péssimos, soldados que eram péssimos exemplos, né? Mas Paulo mostra o lado do homem de Deus, o caráter do homem de Deus, comparando ele com o de um bom soldado. E nós vamos ver algumas coisas que marcavam a vida de um bom soldado. Olha só. Primeiro, um caráter treinado. Deixa eu ler aqui. O serviço militar é uma ferramenta de transformação de caráter. Jovens indolentes e rebeldes são submetidos a rigorosos treinamentos militares que exigem obediência extrema e superação de desafios físicos e psicológicos, como marchas extenuantes e sobrevivência em condições adversas. Essa experiência os transforma em indivíduos disciplinados, capazes de enfrentar qualquer situação com habilidades de sobrevivência e trabalho em equipe. Bom, um caráter treinado. E eu acho interessante no que a gente acabou de ler aqui no texto, que uma das coisas que o serviço militar, desde a época de Paulo até hoje, sempre fez na vida de jovens que se alistaram nele, no serviço militar, é trabalhar nessa questão assim, 18 anos, que é o caso do nosso país, que uma pessoa se alista no ano em que completa 18 anos. Às vezes é uma fase para alguns jovens, de muita indolência, né? De muita rebeldia, né? De viver fazendo o que quer, de ter problemas com autoridades, né? Problemas com autoridades. No exército, a pessoa é trabalhada nessas coisas.
Ali ele aprende que ele não pode dormir a hora que quer, acordar na hora que quer, fazer o que quer. Não. Ele aprende a se submeter às autoridades. Ele aprende a sobreviver nos mais diversos tipos de situação, que ninguém vai levar no exército, ninguém vai levar o café na cama para alguém que se alistou, né? E ali ele aprende a comer o que tem. Ele aprende a transformar coisas que ele encontra ali no meio do deserto, da floresta. Ele aprende a sobreviver com aquilo. Então, os primeiros que sofrem no serviço militar são os Nutellas, né? Sabe o que é Nutella, né? Aquelas pessoinhas acostumadas assim, leite com pera, que a mãe coloca comidinha na boca. E isso vale para rapazes e moças, viu? Que é claro que dentro de casa existem muitos pais que tratam os filhos de tal maneira que, às vezes sem querer, passa para eles a ideia de que lá fora vai ser essa facilidade toda. E não vai, né? No exército a pessoa aprende a comer o que tiver na frente, né? Às vezes eu fico imaginando como sofre aquela pessoinha que fala assim, olha, para mim ovo só se for gema mole ou gema dura, o feijão só se for assim, não pode por isso, aquilo, né? Tem que ser desse jeitinho. Eu não estou dizendo que a pessoa não pode ter seus gostos, pode. Mas e aprender a comer o que tem? Qualquer coisa. Acho que você já assistiu. Eu estou tentando lembrar o nome lá no Discovery, né? Daquele famoso apresentador que é jogado lá no meio de uma selva, de um deserto. Dali a pouco ele está comendo lesma, ele está comendo formiga, ele está comendo larvas, né? Porque é o que tem. E aquilo vai manter ele vivo, né? Eu fico imaginando, tem gente que fala assim, olha, eu morria, mas não comia uma coisa daquela. Não, a gente fala isso porque a gente não está numa situação como essa, né? A gente não foi submetido a uma situação como essa, porque se estiver num lugar em que a única coisa para comer é isso, ele vai comer isso. E no exército, ele é treinado nisso. Bom, então, o que Paulo está falando? Ele está falando o seguinte, às vezes os nossos pais querem nos poupar de um monte de coisa, mas Deus nos alista para sermos soldados de Cristo. E Deus coloca a gente lá no treinamento, tá? Às vezes o que os nossos pais querem poupar a gente, nós vamos enfrentar no dia a dia, nas situações do dia a dia, que Deus não vai poupar, porque Ele não quer que a gente seja filhinhos Nutellas, né, gente? Filhinhos Nutella. E Ele vai colocar a gente em cada situação que nem a mãe pode intervir, que nem o pai pode intervir, que nem o pastor pode intervir. Por quê? Porque Ele está nos treinando, nos ensinando a ser fortes, né? Nos ensinando a ser aqueles soldados, aqueles guerreiros, né? Às vezes a gente aprende de criança lá na igreja a cantar assim, eu sou uma florzinha de Jesus, eu sou uma florzinha de Jesus. O problema é esse, né? A gente crescer com a mentalidade de florzinha de Jesus, sendo que a palavra de Deus nos ensina que nós somos chamados a ser soldados, a sermos guerreiros de Deus. Então o que nós precisamos? Precisamos aprender a nos submeter aos treinamentos de Deus, principalmente nisso, para forjar o caráter da gente, para tornar a gente fortes, tá bom? Então tá aí. Vamos lá. Segunda marca, ou segunda comparação do homem de Deus com um soldado no que diz respeito ao seu caráter, estar disposto a sofrer. Deixa eu ler. O sofrimento dos cristãos é permitido por Deus apenas quando necessário. A vida cristã não é exclusivamente repleta de alegrias, nem constantemente marcada por tribulações. Os cristãos não devem buscar sofrimentos, mas devem estar preparados para eles. Essa preparação envolve armar-se com um pensamento disposto a enfrentar provações. Sem essa disposição, até mesmo pequenos sofrimentos podem ser insuportáveis. Isso aqui é muito sério. Bom, primeiro fala aqui que sofrimento faz parte da vida do cristão, né?
Mas a gente tem que distinguir entre sofrimento e sofrimento, né? Que, como diz aqui, o cristão não deve ficar correndo atrás de sofrimento. Ah, eu quero sofrer. Isso aqui é uma referência ao ascetismo, né? A certas práticas, principalmente da Idade Média, em que algumas pessoas submetiam seu corpo a sérios sofrimentos, né, e privações, acreditando que com isso ele estava sofrendo por Cristo, né? Talvez você já viu aí, talvez só em imagens, televisão, né, certas pessoas religiosas, que isso existe até hoje, pessoas dando chicotada nas próprias costas, né? A prática de usar o silício, né? Silício era algo que se colocava em volta da coxa e ia apertando, né? De maneira que tinha certos participantes desse tipo de prática que andavam até mancando de tanto que aquilo machucava, né? E eles diziam: castigo o meu corpo. E eles acreditavam que esse sofrimento era por causa de Jesus, sofrimento autoimposto, pelo amor de Deus, né? Claro que não é disso que Paulo nem a Bíblia está falando, né? A gente vê Jesus teve suas tribulações aqui no seu ministério terreno, mas tinha determinadas coisas das quais ele simplesmente rejeitava, né? O povo às vezes se juntava ali com pedras para apedrejá-la. Está escrito que ele passou pelo meio da multidão e escapava daquilo. Ué, mas não era, né? Ele tinha que estar lá, aguentar, levar umas pedradas lá para, né? Para sofrer, né? Não. A pior coisa que tem é sofrimento inútil. O sofrimento autoimposto tem outro tipo de sofrimento terrível também. É aquele sofrimento causado pelas nossas más escolhas, né? Pelas bobagens que a gente faz com a nossa vida. Existe isso também. Não vamos chamar de disposição para sofrer quando a gente passa por sofrimentos que a gente olha para trás, olha, se eu não tivesse dito aquilo, eu não estava passando isso. Se eu não tivesse feito aquela escolha errada, eu não estaria passando por isso, entendeu? Então, estar disposto a sofrer não é estar disposto a sofrer qualquer tipo de sofrimento. É claro que Deus é misericordioso, quer dizer, mesmo quando a gente está ali no meio de um sofrimento por causa das bobagens que a gente já fez na vida, claro, podemos clamar pela misericórdia de Deus, né? A gente primeiro tem que ter a consciência disso e não ficar jogando para Deus a culpa, dizendo assim: ai meu Deus, tanto que eu procuro ser fiel ao Senhor, por que eu estou passando por isso? Só porque eu fiz aquilo, né? Não é jogar a culpa em Deus. Nós temos um livre-arbítrio, poder de escolher entre isso e aquilo, e às vezes a obstinação na nossa vida faz com que a gente faça escolhas erradas, e escolhas erradas trazem consequências para nós. Então não é disso que Paulo está falando, né? Ele está falando, está deixando claro o seguinte, que primeiro, não é procurar sofrimento, mas se armar de uma disposição assim, ó, se for preciso vir sofrimento para eu servir a Jesus, eis-me aqui, né? Isso é bem diferente. Quando a gente se arma dessa disposição, a gente não vai ficar escandalizado quando o sofrimento vier, né? O final do texto que nós lemos aqui diz: sem essa disposição, até mesmo pequenos sofrimentos podem ser insuportáveis. Quando eu acho que cristão não sofre, que a vida cristã tem que ser um mar de rosa, que se eu falar a palavra certa, determinar a coisa certa, nada de desconfortável vai acontecer na minha vida. Nada disso, né? Eu tenho que saber que mesmo eu sendo sincero, mesmo eu estando 100% dentro da vontade de Deus, mesmo eu me esforçando para ser santo, tem horas que eu vou passar por determinadas coisas, né? E passar porque eu sirvo a Jesus Cristo. Às vezes a gente, aqui no Ocidente, nos países onde há uma liberdade para se pregar o Evangelho, às vezes a gente não tem uma noção, por exemplo, do que é. Alguém está lá num país, digamos, alguns países de maioria muçulmana que muitas vezes infligem um terrível sofrimento às missões cristãs,
nesses lugares, né? E às vezes o pessoal que está servindo a Deus nesses lugares, se convertem nesses lugares. Tem gente que fala, poxa vida, eles não estão servindo a Deus porque quando alguém foi prender eles, porque quando alguém foi encarcerá-los, castigá-los, por que Deus não interviu, não fez alguma coisa e evitou que isso acontecesse? Falando numa linguagem popular, porque isso não estava no contrato, né? Deus nunca falou que seria assim, né? Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. E ele até falou, se fizeres comigo, quanto mais com vocês, né? Se me xingar de Beelzebul, imagino que vão xingar vocês. Se me prenderam, se me crucificaram, imagino que vão fazer com vocês, né? Claro que no meio disso tudo há histórias de livramentos. Quando aprove a Deus agir dessa forma, Deus livra, Deus impede que certas coisas aconteçam. Até outro dia eu estava lendo a Bíblia com os discípulos, a gente chega na parte ali em Atos, em que Paulo chega num dos seus locais de missão e que Deus fala, não temas em falar aqui, porque ninguém vai lançar a mão de você. Ninguém vai fazer nada com você. Em outros lugares, Paulo foi apedrejado, em outros lugares, Paulo foi perseguido, caluniado, mas Deus afirmou para ele, aqui não vai acontecer isso. E houve momentos ali em que parecia que aí ia Paulo apanhar de novo, mas não apanhou, porque Deus não deixou que isso acontecesse. Deus é soberano, né? Então, cristão não vive procurando sofrimento, não vive atrás de sofrimento, não vive infligindo sofrimento, né? Pior ainda, não fica taxando de provações coisas que são frutos das suas escolhas erradas, mas ele tem que estar assim consciente de que se o sofrimento vier pelos motivos certos, porque eu sirvo a Cristo, porque eu estou dentro do plano de Deus, ele é bem-vindo e vai trazer coisas boas, tá bom? Bora lá. Não se envolver em negócio dessa vida. Deixa eu ler. Assim como um soldado deve estar sempre pronto para atender ao chamado do seu superior, os cristãos devem estar preparados para atender ao chamado de Deus a qualquer momento. Isso implica não se prender a questões materiais ou ocupações seculares, estando sempre disposto para servir a Deus. É importante manter o coração livre de apegos que possam obstruir a resposta ao chamado divino, lembrando que tudo pertence a Deus e será renovado. A preparação para servir a Deus a qualquer momento é essencial, com a disposição de dizer, estou pronto, envia-me, quando Deus chamar. Bom, gente, isso aqui é importante. A gente não se embaraçar, né? Tem uma versão que fala assim, não se embaraçar com o negócio dessa vida. Nos faz lembrar o texto de Hebreus capítulo 12, que fala assim, visto que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Né? O autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala assim, duas coisas que a gente tem que deixar. O pecado, é óbvio, não dá para correr a carreira cristã na prática consciente de pecados, tendo abraçado o pecado como estilo de vida, não dá. Pecado a gente tem que abandonar, e pecado não é o que a sociedade está chamando de pecado, é o que a Bíblia diz que é pecado, né? Então nós devemos abandonar. E a outra coisa, o embaraço. O que é embaraço? É qualquer coisa que te atrapalha de servir a Deus. Longe de Paulo estar ensinando assim, para servir a Deus, a gente tem que largar tudo. Largar emprego, largar escola, largar tudo, né? Para servir só a Deus. Não, eu estou na escola, eu estou em missão. Eu estou no trabalho, eu estou em missão. Viu, gente? Essas coisas não são oposição ao reino de Deus. Não são oposição ao caminhar cristão, de forma alguma, né? Cada uma dessas coisas faz parte da nossa vida com Deus. O que a gente tem que estar atento é a qualquer coisa, qualquer uma, que quando nós somos requisitados por Deus, aquilo ali faz eu não estar disposto. E olha, gente, qualquer coisa pode virar embaraço se eu não tomar cuidado. Entenderam? Quando eu sou chamado por Deus para exercer algo em prol do reino de Deus, e toda vez tem uma coisinha na minha vida que me impede, não, eu queria, será que não vai dar, é porque isso, porque aquilo, não, eu até queria, mas não vai dar,
Não vai dar, né? Por exemplo, um namoro. Namoro faz parte da vida, as pessoas vão casar, família faz parte do plano de Deus. Mas digamos que a pessoa esteja num relacionamento e que toda vez que ela é requisitada para fazer algo envolvendo o trabalho de Deus e a obra de Deus e não dá por causa desse relacionamento, e não dá. Não dá, já marquei isso ou aquilo com a minha namorada, aí já não é mais namoro. Isso aí é embaraço, né? Ou em algum momento em que um relacionamento faz com que a pessoa faça uma escolha do tipo uma coisa ou outra. Ou seja, eu quero fazer isso para Deus. E alguém aí nesse relacionamento falou isso, ou eu, então isso aí já virou um embaraço. Um relacionamento abençoado por Deus, os dois estão lá servindo a Deus, os dois estão lá à disposição para servir a Deus. E com isso, gente, com isso um casamento pode virar embaraço. Filhos pode virar embaraço. Entenda, não estou dizendo que filho é embaraço. Mas se os meus filhos são sempre um álibi para eu não me envolver com as coisas de Deus. Entenderam? Estude a história tanto dos heróis bíblicos como da história da igreja. Você vai ver grandes homens de Deus que eram casados, que tinham filhos, que tinham suas ocupações, né, o seu meio de ganhar a vida, mas que estavam sempre à disposição de Deus. Então o que é embaraço? É tudo aquilo que me impede de servir a Deus. Tudo aquilo que quando eu sou requisitado, aquilo me atrapalha. Entenderam? Então cuidado com o embaraço. E finalmente, vamos lá. Satisfazer aquele que o alistou. E está muito ligado ao ponto anterior, viu? Um soldado vai à guerra não porque deseja ir, mas por ser convocado pelos superiores. É sua obrigação, portanto, obedecer. Isso satisfaz a quem o arregimentou, a quem o alistou, né? Do mesmo modo, o homem de Deus tem por função satisfazer ao chamado do seu Senhor. Alguns que preferem satisfazer a esposa, aos amigos e até a si mesmo, e não se importam em satisfazer ao Senhor. Se vivemos satisfazendo aos homens e aguardando o galardão deles, perderemos o galardão que Deus nos tem preparado. Isso aqui é outra coisa séria, né? Jesus falou que é aquele que quer vir após ele, mas não aprende a negar-se a si mesmo, não é apto para o reino dos céus, né? Nessa vida nós vamos muitas vezes ter que fazer escolhas, agradar a Deus ou agradar alguém. Entenderam? O que eu já vi de pessoas com o seguinte argumento: pastor, vou dar uma maneirada no meu envolvimento com as coisas de Deus, porque meu marido, cada vez que eu chego em casa é uma briga, né? Então vou dar uma sossegada e depois eu pego o filme. Eu nunca vi isso dar certo. Por quê? Porque a pessoa está colocando como prioridade na sua vida o tornar alguém satisfeito, uma pessoa. E pior, gente, quando se trata de pessoas, aliás, eu não sei o que é pior. Pessoas que não se envolvem com os propósitos e projetos de Deus para sua vida para agradar o marido, que é incrédulo. Isso é horrível. Quer dizer, alguém que não crê em Deus está conduzindo sua vida espiritual. Isso é horrível. E tem outra coisa que eu não sei, talvez seja mais horrível. Pessoas que se dizem ser cristãs, o marido lá que diz ser cristão, a esposa que se diz ser cristã, e que fica impedindo e atrapalhando a vida de uma pessoa que quer se dedicar completamente a Deus. E não é que a pessoa está abrindo mão dos seus afazeres como esposa, como marido, como pai, como mãe. Não, está cuidando de tudo direitinho. Não é que tem lá um marido, uma esposa, ou filhos, ou alguém, sei lá quem, pai, mãe, que quer pisar no freio da sua vida e a pessoa se submete a isso. E para evitar o bico de uma pessoa assim, e não vai evitar. Porque deixa de fazer certas coisas para essa pessoa não ficar de bico, mas ela vai ficar de bico por outra coisa. Ela vai arrumar um bico, entenderam? E elas não se importam de Deus estar de bico com ela, de Deus estar insatisfeito com ela. E eu digo a vocês, gente, a insatisfação de Deus com a gente, se expressa aqui no coração da gente. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso a gente pode entender como uma alegria que vem de Deus, ou como uma alegria no sentido de Deus está alegre. Deus está alegre conosco, é a nossa força, né?
E Deus está alegre conosco, muitas vezes vai envolver alguém que está triste, alguém está bravo com a gente, alguém está de cara feia, alguém está de bico pra gente, né? E às vezes eu falo na igreja, gente, que infelizmente cada vez tem menos daqueles casos assim de gente enfrentar cada batalha em casa porque se converteu, porque está envolvido na obra de Deus. Cada vez mais o testemunho é o contrário disso. O testemunho é de gente cedendo mil e uma coisas, cedendo para incrédulo, cedendo para crente mequetrefe, né? Marido crente mequetrefe, esposa crente mequetrefe, filhos, pai, mãe, que se diz ser crente ainda, para pôr o pé no freio do outro. Cita até texto bíblico, não é assim não, isso é fanatismo, não é, a palavra de Deus também fala, que não sei o que, dá umas torcidas nos textos da Bíblia, só para barrar um outro que quer dedicar sua vida a Deus. Entenderam? Então, vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Gente, próxima aula nós vamos entrar num novo tema, vamos falar de avivamento, estejam atentos a isso, tá bom? Um abraço a todos, como eu sempre falo, amanhã tem RCE, em nome de Jesus, amanhã tem RCE, reunião de crescimento espiritual, isso faz parte da vida do bom soldado de Cristo, tá bom? Beijão a todos, em nome de Jesus.